Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Ponta da Língua na Rádio Conecta. Hoje a gente vai falar, aproveitar essa edição com a ilustre presença do analista político tubaronense Haroldo Oliveira Silva, ele que foi vereador durante um bom tempo, foi secretário, é especialista na área da política, está sempre por dentro dos bastidores dos partidos aqui em Tubarão e também em Capivari de Baixo. Vai aproveitar que a presença dele, que eu gostaria já desde já agradecer, para falar um pouco sobre esse cenário político meio tenso ultimamente, em Barão e também em Capivari. Também eu quero mandar um abraço para o que também está apresentando conosco e que vai comentar também sobre o tema. Boa tarde, Dura. Olha, boa tarde aí, Vinícius Barbosa Vieira. Boa tarde, amigo Eduardo Mota Pereira. Então, é um prazer muito grande estar com vocês aqui, tá, amigos? Fica à disposição de vocês, né? E é um prazer enorme, inenarrável estar aqui com vocês, poder colaborar nessa fala política, nessa fala que o novo cenário se apresenta na questão da eleição municipal, certo? À disposição de vocês. Maravilha. Ultimamente, os dias têm sido muito tensos para o lado do MDB de Tubarão, né, Dura? Mas já foi direto na veia, já? O assunto do... Como é um bate-papo aqui em Três, já foi direto na veia, né? Nós temos que entender o seguinte, o jornalismo, às vezes, ele nos prega algumas peças interessantes, né? Quanto menos o entrevistado espera, é o melhor momento do grande furo, né? Ele já vai direto ali e tal, e busca essa informação. Então, eu acho que o jornalismo ele tem uma função, uma missão importante de informar, certo? De tudo e de todos. Eu tenho uma coluna no jornal, no HC Notícia, né? Também faço live lá, temos políticos e também tenho a Rádio Tubá, na qual é um programa de todos os sábados, das 10 ao meio-dia. Enfim, o assunto principal é política, né? Não seria diferente porque eu milito nessa área há quase 35 anos, né? Sim, como ativo direto da política e agora, nos últimos 7 anos, mais deslocado um pouco da questão partidária e muito ligado à questão de análise, de conversa, de escrever colunas e tudo mais. Quando você vai direto no fígado, como se chama, a questão do MDB, nós temos que retroceder um pouco a estratégia de campanha, retroceder um pouco a história, como chegou o MDB a este ponto. Isso é uma história que tem que ser contada. Se nós vamos falar especificamente do MDB, o MDB há quase 20 anos, ele não consegue mais pegar o poder aqui na cidade de Tubarão, certo? Vocês são jovens, mas seus pais, com certeza, conhecem essa história. O último governo que o PMDB teve na cidade de Tubarão foi na eleição de 2000, aliás, de 96, certo? Genésio, né? Em 97, com o Genésio Goulart. Aí, Genésio, em 2000, perdeu aquela memorável eleição para o Stipe por 300 votos, certo? E o Stipe, depois, em 2004, foi a reeleição, onde o MDB lançou Hamilton Lemos e a Vitimária, certo? E ali o Stipe ganhou com quase 70% dos votos válidos naquele momento, em 2004. De lá para cá, o MDB sempre teve candidatos. Em 2008, Genésio Goulart, que é então deputado por 2 legislaturas, ele veio em 2008 para Tubarão, né, tendo como vice Moto Ferchucci, e perderam a eleição para o doutor Manuel Bertoncini, PMDB. Em 2012, o Edinho veio para Tubarão, até então era de Gravatal, o Edinho Beis, deputado federal, e concorreu com Deca Mai na vice em 2012, e perdeu naquela eleição memorável do PT, que o PT ganhou a eleição com Olávio Falquete. Aí, em 2016, o MDB, né, ele coligou com Carlos Stipe do PSDB, tendo João Marcelo, Joma, né, que foi vice do Carlos Stipe, e Juarez Ponticelli ganhou aquela eleição de 2016. Agora chegamos na tua pergunta, né? Tudo isso é uma estratégia. Então você vê, quando um partido político ele vem há 20 anos atrás tentando se estabilizar, sendo um partido, um dos maiores partidos do Brasil e também aqui de Tubarão em número de filiados, ele não consegue se articular na sua estratégia, certo?
ele não consegue se manter uma estratégia de campanha. A verdade é essa. Eleição é estratégia. Se você não tem uma estratégia de campanha, você não consegue vencer uma eleição, seja ela de vereador, seja ela até de síndico, digamos assim. Tem que ter uma estratégia, tem que ver como atuar, como vai trabalhar isso. E o PMDB, ele se desarticulou nesses últimos 20 anos, praticamente desarticulou, certo? E agora não é diferente nessa eleição. Nessa eleição, o que acontece? Doutor Cristiano Ferreira, que é o candidato do MDB nessas eleições de 2020, até então, ano passado, não era do PMDB, não é um PMDB histórico, mas se colocou à disposição do partido para comandar o partido em Tubarão. E assim, o partido o colocou como presidente do MDB de Tubarão. O PMDB já vinha com algumas ranhuras lá atrás. Ele se dizia, o PMDB teve grandes perdas de lideranças lá atrás, por problemas internos. Então, por isso, essa desarticulação. Doutor Cristiano veio com a proposta de unir o MDB, sendo um nome para essa eleição. Só que o PMDB tem uma história chamada, a própria história diz, os históricos do PMDB. Eu digo sempre que são os filhos de Ulisses Guimarães. São aqueles os MDBistas que têm história, eles são muito caprichosos na sua linha de história. Doutor Cristiano não é histórico. Então, o que aconteceu nisso? Aconteceu que abriu agora, no prazo final, para filiação partidária, certo? O PMDB trouxe algumas lideranças de outros partidos que também não eram históricos dentro do PMDB. Mesmo assim, o PMDB se juntou, formou todo um trabalho, enfim, e de uma eleição. Deve ter formado uma estratégia de eleição. Eles tinham uma estratégia. Veio a pandemia, dificultou para todo mundo e beneficiou, evidentemente, quem está no poder. Isso é óbvio, né? Porque quem está no poder não deixa de fazer obra, não deixa de estar falando em emissora de rádio, em jornais e tudo bem. Só que aí, nesse exato momento, nesse presente cenário agora, a estratégia, eu acredito, como analista, como colunista, né, eu acredito que a estratégia não foi a melhor opção no momento do PMDB. Por que digo isso? Porque automaticamente, dentro do MDB, houve umas ranhuras internas que acontecem em todos os partidos, que é normal em todos os partidos. Mas o dele foi ferida aberta e todo mundo viu. E isso que você está perguntando. O MDB agora, no momento de se unir, automaticamente está se dividindo, cada um por seu lado. Mas, doutor Cristiano, o candidato do MDB, que teve aquela proposta lá atrás, continua forte e firme com seus assessores, enfim, com seus candidatos a vereadores. É verdade isso. Queira ou não queira, não pode tapar o sol com a peneira. Isso enfraquece toda uma estratégia, isso enfraquece toda uma caminhada eleitoral. Enquanto isso, os outros partidos eles estão caminhando dentro do planejado. Então, o PMDB tem dois problemas a resolver nessa eleição, faltando uma semana para os pleitos. Resolver a questão interna, passar para nós, tá, eleitores, de que não existe nada disso. E a terceira hipótese é lutar, remar para ver se consegue um lugar ao sol. Essa é uma análise que eu fiz para vocês, histórico dos partidos desde 2000, aí juntamente com o MDB. Muito interessante essa análise histórica, porque realmente o MDB ele era um partido, eu lembro quando eu era pequeno, eu já acompanhava as eleições, era um partido que, querendo ou não, ele sempre estava no páreo, sempre disputava, sempre brigava. E hoje, evidentemente, não é diferente, contudo, teve essas ranhuras, como comentou, que devem atrapalhar, eu acredito, a questão do Cristiano, mas vai ficar, eu acredito, que essa polarização, entre aspas, do Cristiano com o Ponticelli até o final. Eu lembro, conversando contigo sobre as eleições, que comentou que era interessante analisar as eleições para o Legislativo, do Tubarão, para a Câmara, que a maioria dos partidos estava com uma nominata muito boa, e que podia ser, não que é impossível, mas
é difícil, do momento, algum nome dos prefeituráveis, assim, até pelas pesquisas, pela aprovação, alcançarem o Ponticelli, que lidera as pesquisas até o momento. Eu gostaria que tu explicasse mais sobre esse assunto. O interessante nessa tua conversa aí, muito lúcida, é em relação à questão da estratégia que eu falei. A palavra estratégia, planejamento, estratégia, ela se usa muito na questão eleitoral pelos marqueteiros, enfim, pelas pessoas, vocês jornalistas, com certeza um dia vão se deparar com essa situação toda, né? De sempre não escrever aquilo que os olhos estão vendo, né? E tem muitas coisas atrás daquilo que a gente pensa que está enxergando. E política é isso. Política você vê na lateral da política. Toda vida que o político mostra, que quer mostrar aquilo, a imagem que ele quer passar, nem sempre é a verdadeira, certo? Então você, como jornalista, astuto como tem uma visão mais da lateral. É na lateral que está o furo da bala, certo? É na lateral que o jornalista consegue buscar sempre alguma coisa nova. Enfim, é verdade, o cenário hoje, como eu falei, o Juarez Ponticelli, as pesquisas, saiu uma pesquisa do Diário do Sul, agora dia 10 vão sair duas pesquisas, agora ao mesmo tempo, saiu uma do Diário do Sul, a segunda do Diário do Sul, do Instituto Mapa, se eu não me engano, e saiu uma também do HC Notícias, né? Vai sair também no mesmo período. Aí nós podemos fazer um comparativo da primeira, porque a primeira, a do Diário do Sul, ela deu ampla margem ao Ponticelli. Agora tem as pesquisas que alimentam internamente os partidos políticos. Aquela que não são divulgadas, mas o jornalista tem acesso a ela, que a gente não pode divulgar por questão de ética, por questão de não ser uma pesquisa registrada, por questão não pode furar essa pesquisa porque você não tem como provar se ela é oficial ou não, uma série de coisas. Os partidos usam essas pesquisas para consumo interno, para ver onde é que eles estão bem, onde estão. Eles podem fazer uma análise. Estou bem naquele bairro, nós estamos mal naquele bairro, estamos mais ou menos assim, a idade que vai voltar em nós é aquela idade ali, a idade mais jovem, mais velha, enfim. É uma pesquisa de consumo interno que se chama. Essa pesquisa ela não é divulgada, mas os bastidores mostram que elas batem justamente nas pesquisas oficiais. Estão batendo, né? E tem que entender isso, tem que entender o ponto do momento. Repito a palavra estratégia. Estratégia pode te levar ao fundo do poço, como ela pode te levar aos céus, certo? Pode te levar ao inferno, ao mesmo tempo aos céus. Erro de estratégias existe. Marqueteiros também erram. Agora também tem uma coisa que diz assim, ninguém sabe o que está dentro da urna. Ninguém sabe o voto que você deu lá dentro. No momento que abre a urna, que você conta os votos, é que está valendo, que é a verdadeira pesquisa. Mas cientificamente já está provado que pesquisa de boca de urna e pesquisas sérias, com certeza, os resultados batem. Perfeito. Quer fazer alguma pergunta, Vini? Dura, eu gostaria de saber qual é a tua análise sobre o caso Moisés. Então, eu falei outro dia na Unício TV, no Conversa no Botequim do meu amigo Antônio, estávamos lá, e ele fez justamente essa pergunta. A questão do Moisés, para mim, a questão do Novo, um cara que leva 70% dos votos catarinenses, foi votado no número, não foi votado numa pessoa. Moisés era uma pessoa desconhecida no cenário político, tanto que surgiu o slogan da nova política, não negando a velha política. Mas eu sempre acho que um cabelinho branco, junto com vocês aí, cabelinho jovens, pretinho, sempre é bom mesclar isso. É a mesma coisa que você não ouviu teu pai, não ouviu a tua mãe, porque a gente sempre diz, eles têm experiência, eles não vão conduzir o processo errado. Politicamente isso, Moisés, ele não foi caçado agora. Ele foi caçado a partir do dia 1º, ele foi impeachmentado no dia 1º de janeiro de 2019, quando ele assumiu, no primeiro dia. Quando a Assembleia Legislativa, naquele episódio da reforma administrativa que ele fez, ele onde acabou com a SDR, onde acabou com a série de pequenas empresas dentro
da reforma que ele mandou para a Câmara, ele obteve os 40 votos a 0. Ele venceu a reforma administrativa, os deputados deram um voto, fizeram um gesto de confiança ao governador. 40 votos a 0, ele passou toda a reforma administrativa. Vocês lembram disso? Eu tenho a impressão, né, que o Moisés olhou aquilo, achou que poderia mandar no processo. E para mandar no processo político, a articulação tem que existir. E ele não fez articulação. Ele se enclausurou, certo? Dentro do Palácio da Agronômica e não dialogou. A palavra exata é essa. Não dialogou com a classe política. E o maior erro estratégico dele foi ter rompido com Jair Bolsonaro. Por quê? Bolsonaro levou 75,4% dos votos do catarinense. Os catarinenses têm uma linha conservadora. E aí o que acontece? No momento que ele rompe com Bolsonaro, que ele dá declaração à revista Veja, à Folha de São Paulo, uma série, e brigou com os ecologistas, brigou com empresários de vários setores, principalmente do agronegócio. Quando surgiu isso, aí ele quis assumir o protagonismo para ele e esqueceu de dialogar com as pessoas. Isso que aconteceu. Quando ele se viu na questão do impeachment, dos respiradores, foi o primeiro, e depois da questão da improbidade administrativa, que ele está afastado no presente momento, que ele pode voltar até, ele pode voltar. A governadora está em exercício ali hoje, né? Mas ele pode voltar a qualquer momento sobre esse processo da improbidade dos procuradores. Aí está rodando paralelo o segundo processo, que é dos respiradores, de uma questão dos 33 milhões de reais, que foi gente presa, uma série de situações, tudo certo. Só que aí é o seguinte, no momento que ele está precisando da Assembleia, ele não obteve mais o apoio da velha política. Tu entendeu? Por que eu disse que no 1º de janeiro de 2019 ele foi impeachmentado? É que no momento ele não deu bola, ele achava que ele podia, com 70% dos votos do catarinense, ele podia fazer a política dele tranquilamente. E não é verdade. Ele não mesclou a experiência com a juventude. E a política num país onde tem 37 partidos e 27 com cadeira na Câmara Federal, tem que dialogar. O próprio Bolsonaro deu um exemplo agora. Tá? Ele trouxe o Centrão para dentro do governo, ou não? Ele trouxe o Centrão. Por quê? Ele quis se guardar. Se tiver algum problema comigo de impeachment, eu já tenho os meus 305 votos. Isso Moisés não fez. Agora é esperar o resultado. Ele pode voltar a ser governador já em dezembro, eu acredito, mas depois tem que sofrer ainda com o segundo impeachment dos respiradores. Agora, a Polícia Federal diz que ele não tem nada. A Polícia Federal fez o seu papel. Ela chegou e disse, olha, não tem indícios de que ele participou no esquema tal. Não encontramos nada. Ótimo. A moral dele está sabra. Mas a moral do gestor, da improbidade administrativa, essa está sendo questionada. Ele não vai ser impeachmentado porque um gestor que é dono do cofre, que é dono da chave, deixar fazer pagamento antecipado de 33 milhões sem saber onde é que está esse dinheiro, aí ele vai pagar esse preço, ele vai ter que provar que ele não sabia, que foi enrolado, uma série de coisas. Mas eu assisti todo o impeachment, do começo ao fim. Eu não perdi um capítulo disso, né? E acredito que ele se complica muito, não pela participação da questão dos 33 milhões que ele participou direto, mas eu acho pela improbidade que poderia ter acontecido ele como gestor, como se eu fosse chefe de vocês e vocês fizessem o que bem entendesse e eu não sabia de nada. Já fizeram porque eu não sabia de nada. Então o que o senhor está fazendo na cadeira aí como chefe? Você é o dono. Então isso eu acredito que ele pode se complicar. Quanto a esse impeachment que está em andamento dele, eu acho que ele pode até se salvar e voltar a ser governador, né? E agora, no segundo, ele pode se complicar. A conclusão que eu chego nessa conversa é diálogo, é conversar, certo? Conversar e dialogar. Política sem diálogo, sem conversa, ninguém chega a lugar nenhum. Perfeito. E comentou ali a respeito do Bolsonaro, os cargos com o Centrão, né?
cabe ressaltar que ele foi bastante criticado assim, pela imprensa e por apoiadores em geral a respeito dessa ação dele. Sim, todo gestor público, todo político, tem um lado que ele trabalha com a imprensa também. A imprensa tem o seu lado. A imprensa é imparcial, nós somos imparciais. Sim, mas na hora que a gente tece uma crítica negativa a determinado gestor, a turma daquele gestor não gosta do que a gente escreveu. Mas se a gente elogiasse, a turma que a gente elogiou vai nos enaltecer. Então a gente fica numa ponte onde a gente, se cair para um lado, é elogiado, se cair para o outro, é criticado. Então é bom caminhar em cima da ponte. O que o Bolsonaro fez justamente isso, como a gente já sabe, que os grandes meios de comunicação têm feito severas críticas por N motivos, que ele mesmo diz, que não cabe aqui entrar em questão, mas ele se preocupou o quê? Olha, já estão falando de mim? Vou trazer o Centrão, na qual ele foi adepto ao Centrão dos seus 28 anos de deputado federal. Entendeu? Ele não era independente nos 28 anos. Então, ele trouxe o grupo dele para dentro do governo para se cuidar, para poder fazer a aprovação dessas reformas que está em andamento no Congresso Nacional. Ele está fazendo gestão, queira ou não queira, pode errar na parte política, mas pode acertar na questão econômica. O resultado ainda está para vir, depois dessa pandemia, daqui a 2 anos, nós vamos ter algum resultado novo por aí. Pois é, né? A questão que tu mencionou da pandemia... Eu estou conversando aqui com o pessoal, mas tudo bem. Pode mandar. Tudo bem. Não, tu mencionou agora que essa questão da pandemia, a gente sabe que tem ocorrido um aumento recente de casos aí, meio preocupante, com as eleições aí na porta, né? Eu queria saber, Dura, a tua opinião, se tu acha que tem condições de realizar as eleições nesse momento? Se não era necessário adiar? Boa pergunta. Não tem que discutir isso agora, já está acertado, não vai mudar nada a minha opinião, certo? Nem a minha, nem a tua, nem a do Vinícius aqui. Não muda nada. Já está posto, a regra está essa. A regra é essa. Antes, naquela discussão em abril, maio, que o TSE estava discutindo, aí sim, nós podíamos nos mobilizar. É evidentemente que existe uma situação muito séria, a pandemia é uma coisa séria, a pandemia está aí, ela não acabou, ela está aí, é uma coisa que todo mundo está vendo aí, a gente não consegue ver uma coisa invisível, mas todo mundo se cuida, não é verdade? Principalmente eu, área de risco, vocês jovens também não têm escape disso. O que acontece? Hã? Eu peguei. Já pegasse? Teu pai lá, como é que tá? Meu pai tá legal. Ninguém pegou lá? Não, assim, agora a sessão familiar. Não, meu pai pegou, minha família também, mas estão todos bem, assim, graças a Deus. Que bom, cara. Que bom. Eu falo isso porque eu conheço bem a família aqui do Eduardo, né? Ô, Eduardo, então é o seguinte, o que aconteceu? Era 13 de outubro. No certo seria passar a eleição para o ano que vem, né? Porque nós estamos entrando agora no verão e a vacina tá bem próxima, são 10 vacinas aí sendo testadas, né? Tem as coisas de China, e eu estou nem aí com essa discussão aí. O que aconteceu? Não estou mesmo. E o que está acontecendo assim, ó? Que aí passaram para novembro, achando que o número estava legal, ia baixar bastante, e baixou. Só que com a liberação total das coisas, os números começaram a subir. É claro que os cuidados vão ser tomados, o TSE, né, e os TRS também tomaram os devidos cuidados. Só que eu escrevi outro dia que geralmente nós temos 20% de votos que não vão, eleitores que não vão votar, por N motivos. N motivos. Eu chutei uma média de 25% a 30%, certo? Eu chutei essa média. Eu acho que nós vamos chegar a quase 25% a 30% de eleitores que não irão votar. Eu acho, na minha opinião. Talvez eu erre. Ou pode ser que eu me engane, que todo mundo vai com cuidado e vote, que a melhor opção é realmente todo mundo ir votar. Falando em eleitores, essas eleições americanas que não terminam, né? Interessante, né?
essas eleições, elas nos ensinam alguma coisa, o mundo todo está ligado nela. Por que o mundo todo está ligado nela? Porque tem um reflexo, né, na economia do mundo, né? Não tanto na política do mundo, mas tem um reflexo na economia, principalmente, né? Ela atinge diretamente, depende da ideia de quem vai ganhar. Mas o Joe Biden, no caso, lá é interessante que nós temos dois partidos, os democratas e os republicanos. E tem aquelas pessoas que podem ser candidatos independentes. Vocês sabiam, né? Que qualquer cidadão pode ser candidato a presidente da República, né? Mas os dois partidos já são históricos nos Estados Unidos. Eu acho que vai nascer o neném da Margarete lá, não sei de onde, que nem grávida está indo, e a eleição não vai terminar ainda nos Estados Unidos. Porque o Trump, né, realmente, ele quer complicar isso judicialmente. São agora 2 horas e tantos minutos, eu não tenho horário aqui. O que acontece? Eu não sei das últimas notícias, se vocês têm, até é bom vocês me falarem. Mas eu acredito que ela até as 4 horas da tarde, eu acho que nós já saberemos o resultado dos Estados Unidos. Eu ouvi uma matéria recente que dizia que algumas milícias armadas pró-Trump estavam impedindo um colégio de continuar a contagem do Arizona, se não me engano. Fofocas políticas, armações, tem aqui e tem lá, certo? E o Trump realmente não esperava. Agora é uma votação histórica, hein? Uma votação de um acirramento dos dois partidos, é muito interessante lá. Para te ter uma ideia, como é diferente de nós, né? Nós temos 27 partidos e tivemos quase 18 candidatos a presidente da República na última eleição. Vocês sabiam dessa coisa toda aí? Chegamos perto. Quer dizer, a gente custa ter uma identidade partidária. Lá, ninguém votou no PSL do Bolsonaro. Lá votaram no nome do Bolsonaro. O número ele usou. Tanto que ele trocou partido 8 vezes. Certo? Isso é história. O que acontece? Todo mundo votou no nome do Bolsonaro, na mudança do nome. Ninguém votou em partido político. Lá não. Lá se vota em partido. Lá se vota no republicano ou nos democratas. Certo? Então, é por isso que é mais acirrada. Lá vou dizer assim, ó, é Ercílio Luz, o meu time, e o Tubarão de vocês aí, tá certo? Não tem, eu não mudo de time. O meu é leão, né? Então, quem não muda de time? Posso estar na 3ª divisão. E na política, ela é a mesma coisa. Lá eles não mudam de cores partidárias. Por isso, esse acirramento e essa eleição bonita. Você quer fazer uma pergunta, Vini? Só passar aqui os dados que eu já tenho aqui. No dia 3, que a gente teve 2 pesquisas aqui na região de candidatos a prefeito. Vamos lá, tanto de Araranguá como de Criciúma. Não sabia, não. A pesquisa de Araranguá, vamos começar aqui por Araranguá. Em primeiro lugar está o Antônio César, do MDB, com 29,32%. Em segundo lugar está o Daniel Viriato Afonso, do PP, com 23,30%. E em terceiro lugar, ali muito acirrada a disputa, o Ricardo Geller, com 22,51%. Em quarto lugar, o Ricardo Geller, no caso do PRTB. Em quarto lugar, o Igor Batista Gomes, do PL, com 10,21%. E em quinto lugar, o candidato do PSOL, o Felipe Damasio, com 2,36%. Analisando... Opa, pode falar, Dora. Analisando essa pesquisa de Araranguá, você vê que dá para perceber que é uma eleição aberta. A eleição está aberta, 29. 6 pontos de diferença não é nada. Porque se você olhar os indecisos, você olhar aí aquelas pessoas que não quero votar, mas na hora decide votar, qualquer candidato, esse que está com 22, 23, é uma eleição aberta, tranquilamente, em Araranguá, analisando eleitoralmente, né, a pesquisa, fazendo uma análise. 29 é muito pouco. Em uma semana, o jogo pode virar. É a minha opinião. A pesquisa do jornal Enfoque Popular e da Post TV, né? A margem de erro é de 5% e a confiabilidade de 95%. Olha aí. A margem de erro já chega lá.
Se for para mais do 23, já vai para 28. E se o 29 for para menos, o de 23 já passa. Então, por isso que eu te falei, é uma eleição aberta. Ela não é uma eleição definida. Na eleição de 2012... aí. Pesquisa de Capivari, eu vou dar uma pesquisada aqui, se eu acho, mas só comentando que em 2012 a gente tinha em Araranguá o César Antônio César, esse mesmo que está em César Antônio César, esse mesmo que está em primeiro lugar agora, ele estava até a última semana também em primeiro, e o Sandro Maciel do PT virou eleição na última semana com uma diferença de 600 votos. Viu só? Com a mesma quantidade de 5 candidatos. Então, eu estou certo na minha análise. Você viu só como é que é? É Sim. Uma eleição aberta. Não tem uma eleição aí fechada, não. Não está nada decidido nessa questão aí. Você acabou de confirmar o que eu falei. Não, o exemplo que a gente tem em Tubarão de eleição desse tipo, eu acho que acredito que foi a própria do Stipe, a primeira, né? Contra o Genésio. Porque foi uma eleição épica. 2000. A eleição de 2000. Isso, foi a de 2000. O Stipe ganhou também com uma margem pequena de votos. Por 150 votos, né, que a gente soma dos dois dá 300 votos. Na verdade, ali, o que acontece numa eleição? O Genésio tinha uma certa folga naquele período, naquele momento. E nas últimas semanas, quando o PFL desistiu, o Stênio Sorato desistiu, o Stênio Sorato naquela época, ele era candidato, certo? Então nós teríamos 3, 4 candidaturas, a do PT, a do Stênio Sorato, a do PSDB do Stipe e a do Genésio do MDB. E o Stipe vinha coligado com o Ângelo Zabotti do PP, que hoje é progressista. Então, tu vê, o que aconteceu? Com a saída do Sorato, do Pairo, com a renúncia do Sorato em 2000, muitos, quase 90% da turma do Sorato migraram para o Stipe e para o Ângelo Zabotti, saudoso Com. Certo? Com isso, se o Stipe o Genésio tinha uma certa margem de diferença naquela época lá, com a aproximação do Sorato, obviamente que deu uma outra eleição em cima de uma eleição, um outro ânimo, certo? E aí a militância trabalhou mais ainda e deu um resultado daquele, se eu não me engano, de 150 a 300 votos a diferença, né? Muito pouca mesmo. Só porque naquele momento, aí toda aquela turma, o cacife do progressista, o PP, na época, já mudou tanto o nome que a gente nem lembra, PS, não sei o que, tudo lá. O que acontece? Esperidião Amin, Jorge Borral, Júlio Garcia, todos cacicão, estavam aqui em Tubarão, subindo o Morro da Catedral, onde o diretório do PSL é no lado do Correio. Certo? E foram todos para lá, e lá coligaram com o Stipe. Por quê? Os partidos rivais aqui em Santa Catarina sempre foi progressista, o PMDB, até um tempo atrás, uns 10 anos atrás. Não tinha, era só os dois, tá entendendo? É tipo Arena e MDB na época da ditadura. Na verdade, o Arena, o progressista e o MDB são meio que herdeiros da Arena, do MDB da época da ditadura, né? Herdeiro não ideologicamente, né? Mas... o MDB, quando surgiu o AI-5, 66, 67, por ali, aqui, os atos institucionais, o MDB foi o guarda-chuva de todos os partidos de esquerdas, centro-esquerdas e de esquerdas. Todos eles se grudaram ali, porque os outros não poderiam atuar. Não tinha o Partido Comunista, PT surgiu em 1980 em si. Então, o PMDB era um guarda-chuva e todos os partidos de esquerdas, ideologias e tal, ficavam sobre ele. E existia na Arena, para não perder do MDB, a Arena 1 e a Arena 2, certo? Sempre concorrendo naquelas... Se você tem uma história aí, se vocês podem voltar lá, que tem isso. Em 1980, aí surgiram, uma abertura já estava querendo abrir, né, todo o processo aqui democrático no Brasil. O que aconteceu? Aí começaram a botar o P na frente dos nomes, tá entendendo? Isso é um detalhe legal, importante de história. Até então, era MDB que voltou a ser agora MDB de novo, certo? Mas aí botaram o P em todos os partidos.
Tinha que ter partido do movimento, tal. Partido não sei do quê, partido trabalhador, partido disso. Está entendendo? E aí, em 1980, surgiu isso. Em 1985, aconteceu um fato que o PMDB rachou naquele momento, certo? Do Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, e mais aí uma turma de Minas Gerais e tal, e formaram o PSDB. O PSDB, ele saiu da barriga do MDB. Estão entendendo? O PSDB não surgiu assim, nasceu um partido. Não. Aí deu um racha dentro do MDB e foi dividido. Surgiu o PSDB dentro do MDB. O que aconteceu depois? Os descontentes, aí o DEM também surgiu ali, aí começou a surgir o PFL, o DEM, que era o PFL, o DEM foi mais tarde agora, foi bem mais tarde, mas tinha o PFL de Jorge Bornauso, Maciel, que era o vice-governador na época, e tudo mais, vice-presidente. Então, o que acontece? Houve mudanças entre 80 a 90 dos partidos políticos e que aí tiveram liberdade de se unir, de se afastarem um do outro, surgindo novos partidos. Para vocês terem ideia, hoje nós temos 27 partidos com assentos na Câmara Federal. É muita coisa, né? Muita coisa, é muita coisa. Mas agora, nessa eleição, se eu estiver falando demais, vocês me avisam. Nessa eleição agora, existe uma coisa que ninguém está falando, um item que vai acontecer, cláusula de barreira, que já foi aprovada. Vocês entram aí depois aí no Google, cláusula de barreira. Os partidos que não fizeram, se eu não me engano, 1% do total dos votos válidos, não sei se é 1 ou 2%, eu não me lembro, esses partidos, eles vão se extinguir. Nessas eleições municipais agora. Já vale para agora. Eles podem acabar, certo? Eles vão ter que se virar em outros partidos. Então, uma das coisas para diminuir os partidos políticos do Brasil vai ser a famosa cláusula de barreira. Anote bem isso que eu estou dizendo. Os políticos vão começar a falar cláusula de barreira. O que acontece com essa cláusula? Aqueles políticos que perderam o partido, porque tem muito partido de aluguel, certo? Tem muito partido político que não lança o vereador, não tem nada, mas estão lá para dar tempo de TV e de rádio. Esses partidos, eles vão sofrer uma consequência muito séria. Eles não... O que mantém um partido não é o nome do partido. E essa cláusula de barreira vai atingir eles em cheio. Aí começa assim, vamos acabar um partido aí, o partido do seu Zequinha lá acabou. Para onde é que vai aquelas lideranças? Aí a gente começa a procurar siglas mais fortes, né? É isso que vai acontecer. Aí vai acontecer o que aconteceu provavelmente em 85 com o MDB e o PSDB. Reduziu o número de partidos nos próximos anos, então, né? Com a cláusula de barreira. Quando foi aprovada na reforma administrativa de 2017, se eu não me engano, essa reforma administrativa ela vem vindo já faz 8 anos, né? Todo ano eles reformam um pouquinho. Este ano aconteceu uma coisa interessante, ninguém está falando. A coligação na proporcional. Existe a coligação na majoritária, não alguém para mim. Existe a coligação na majoritária, certo? Hoje, o Juarez está coligado com 7, 8 partidos, o MDB está com 6, 7 partidos, o PT está sem coligação, o PSDB está sem coligação e o PSL sem coligação. Para vereador, não existe coligação, certo? Que se chama na proporcional. Não existe. Ali é dentro do partido que você vai brigar para fazer o coeficiente eleitoral. Antigamente, o meu partido te coligava com o teu, tu lançava 4 vereadores bons, eu lançava 12, tu lançava mais 3, nós fazíamos 50 vereadores. E ali, os mais votados, claro, pelo que fazia o coeficiente, seriam os eleitos. Hoje, não. Hoje, você vai brigar dentro do teu partido, não tem mais aquela ajudinha do outro partido A, do partido B, certo? Então, isso é uma coisa que ninguém está discutindo isso hoje, mas é verdadeiro, já está acontecendo nessa eleição.
Isso não pode, talvez, dificultar a formação de base para os governos nas câmaras municipais? Não, mas de qualquer forma, as coligações na proporcionais te dão, as coligações na majoritária te dão a base do governo. Te dar um exemplo. O progressista do Ponticelli, ele pode fazer de 3 a 4 vereadores. Quem está coligado com ele é o PSDB do Caio Torcasi, que está vindo muito forte, o PSD, está vindo muito forte. Pode fazer de 3 também. Se um faz 4, tanto faz um como o outro, pode fazer, um dos dois vão fazer 4 vereadores, certeza, pela sobra. O que é que acontece? Eles vão fazer 7 vereadores, 2 partidos vão fazer 7. Estão coligados com eles o Cidadania, que provavelmente vai fazer um vereador. Já são 8, são 15 vereadores, já dá 8 a 7. Em 3 partidos, já fazem a maioria e a governabilidade. Tu entendeu como é que eles fazem? Eles pensam também na matemática. Ninguém faz assim a esmo. Eles já calculam, vou fazer 3, tu vai fazer 3, o Cidadania poderá fazer mais um, o republicano que está conosco vai fazer mais um, tá entendendo? Então nós fizemos 9 vereadores, ou fizemos 7. Até porque nós discutimos no início do programa de que o PMDB tem 19 a 15 vereadores, 19 vereadores ou 20, por aí não me lembro bem, e o PSC tem mais os seus 15, 19 vereadores. Então eles têm 30, 40 vereadores, certo? A coligação do Ponticelli tem 95. E são 95 cabos eleitorais de ouro, né? Enquanto 95 contra 40 cabos eleitorais. Então aí já se vê a proporção, já se dá para projetar quem vai fazer a maioria na Câmara de Vereadores. Uma coisa interessante que tu mencionou, que são 15 vereadores, né? Que reduziu o número de vereadores do Barão, 17 para 15. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso. Isso não tira a representatividade, de repente, dos bairros mais afastados do centro e tal? Claro. Eu fui vereador com 19 vereadores, né? E fui vereador com 10 também. Eu não me elegi, mas fui suplente, atuei na Câmara. E claro que tira a representatividade, porque vereador, enquanto não tiver reforma política de que você tem que fazer uma eleição distrital, no caso, né, como em alguns casos, alguns países usam isso, fica muito complicado. A cidade, ela tem 30 e poucos bairros, se não me engano, entre pequenos e grandes, certo? A representatividade do vereador, ele não é de um bairro, ele é da cidade. O vereador elege para legislar e fiscalizar. Essa é a premissa que está escrito na lei orgânica, certo? Só que, a época de eleição, todo mundo procura o seu bairro, seu nicho eleitoral. Se chamava antigamente de curral eleitoral. Era até essa palavra que se usava, né? O que acontece agora? Na verdade, passando para 15, quem perdeu com isso foram os partidos pequenos, certo? Eles tinham a intenção de fazer um vereador e, de repente, agora, com essa mudança em cima da regra do jogo, mudando agora, eu, particularmente, como colunista, como articulador, eu sou contra. Eu acho que devia deixar 17, tá entendendo? Mas os grandes partidos articularam isso entre todos, sem exceção. Articularam e uns fizeram que eram contra e a favor e tal, mas no fundo, no frigir dos ovos, ao fechar as portas, todo mundo se ajoelha e se senta. E acertaram 15. Eu acho que, dependendo dessa representatividade, ela não está explícita no ponto de que, assim, ó, o meu bairro perdeu. Não, eu acho que o vereador, quando eleito for, ele é da cidade. Ele vai legislar para a cidade e vai fiscalizar para a cidade. Mas nós estamos muito longe desse conceito de fiscalizar e de legislar. Perfeito. O nosso programa está se encaminhando para o finalzinho, em breve. Eu queria saber... O Vinícius não perguntou nada para mim? Se ele tem ele uma pergunta. Ele é o produtor? Não, eu sou o segundo apresentador hoje. A gente reveza. Uma vez é o apresentador principal e outra vez é o outro. A gente reveza. Então o cachorro do Ivan tá aí, ó. É, o meu cachorro Bob. Bob, um abraço pro Bob aí. Bob. Fica à disposição de vocês.
Então, ô Dura, eu vou falar mais dados aqui das pesquisas. Em Capivari eu não encontrei pesquisa aqui na internet. Eu acho que são Tem o mais do pesquisas HC Notícia. do HC Notícias. Tem. Então já vou dar Saiu uma olhada agora. aqui. Semana passada saiu. Eu sei os números, mais ou menos eu sei os números. Vamos falar de uma. Com o Clésio Salvaro agora já deu uma crescida para 61,44% do PSDB. Pesquisa do Portal 48. O Aníbal Dário está em segundo com 6,56%. O Rodrigo Minotto está em terceiro com 4,96%. A Júlia Zanata, do PL, está com 3,52%. Do Bolsonaro. E o Chico Baltazar, do PT, está com 1,28%. E, para finalizar, o Coronel Cosme Manique Barreto está com 0,64%. O número ainda dos indecisos está bem grande, está com 29,12%, que na verdade, na outra pesquisa estava 29,12%, e agora nessa está de 18,24%. Então, vamos dizer que esse número de indecisos foi praticamente para o Clésio Salvaro a maioria. Se tu juntar todos os números desses candidatos que você citou, mais os indecisos e tudo mais, não chega a 61. Uhum. Acho então, que já tá meio... significa que eleição consolidada. Eleição consolidada também? Consolidada. É diferente de Araranguá. Lá está aberta. Aqui em Criciúma está consolidada. Ninguém... Inquestionável a vitória antecipada, digo aqui, está gravado, de Clésio Salvaro. Certo? Não tem como, pelos números que você apresentou. A mãe Ricardina tá aí? Que é mãe Ricardina, rapaz? Como é que tu sabe disso? Tu lê a minha coluna? Leio tua coluna, ouvi teus comentários da Rádio Bandeirantes, quando tu atuava lá. A mãe Rica, eu escrevi no Jornal da Cidade na época de 2000 até 2010. Escrevi 10 anos, política também, lá no ano de 2000. Depois eu saí um pouco e voltei agora, né? Militei, eu não estava mais no jornalismo, mas comecei a atuar no rádio a partir de 2014, certo? O professor Hildo, né? O grande professor Hildo, né? Tenho uma admiração muito grande pelo professor Hildo. O professor Hildo me abriu os microfones e um ano depois eu tinha tirado ele da cadeira principal, sabe? Aí eu tirei o professor Hildo da cadeira e fiquei no lugar dele. Ele, né, o grande professor Hildo. Na verdade, o professor Hildo não queria mais continuar no processo do Frente a Frente, é um programa da Rádio Bandeirantes que está há 40 anos no ar, e o professor Hildo me deu essa oportunidade e eu grudei, né? Peguei, sabe como é que é? E aí eu fui convidado pelo HC Notícia, do Roflin, da Marcelo, dois jornalistas da maior credibilidade, para voltar a escrever o ano. Está fazendo um ano agora. Já fez um ano em outubro, se eu não me engano, ou início de novembro. Fazer aniversário aí. Eu voltei a escrever, um pouco de medo, é claro, né? Mas a gente é bem articulado, sabe bem das coisas. E aí eu voltei a escrever. E essa personagem da mãe, que é verdadeira, que ela existe, e vocês acham que ela não existe, ela tem 83 anos de idade, sabia disso? Ela é sortista, ela lê as cartas, joga os búzios, ela faz tudo. Ela faz tudo, tarô. E ela é muito metida na política, ela é amiga de Dário Berger. Ela foi agora em Joinville, na casa do Udo dele, comer joelho de porco. Mas o que se usa? O que se usa com a mãe? A mãe você usa para contar, ela nunca vai direto no assunto principal. Ela deixa pensar que é com você que ela está falando. E nunca ninguém descobre onde a mãe mora e onde a mãe está. Aqui dentro. Então, eu queria fazer uma pergunta, quero que ela jogue os búzios aí e responda. Se o Salvaro é um nome para o governo em 2022? Não passa essa... Não, eu vou entrevistar hoje, é sexta-feira, não sei se vocês possam falar isso, eu vou entrevistar Raimundo Colombo hoje, na Rádio Tubá, certo? A partir das 18h30, 19 horas. Vou fazer uma gravação, vou fazer a gravação amanhã, porque ele não está em Tubarão nesse sábado. Tudo bem.
E, na verdade, não é. O Salvador não é cotado para isso. O PSDB tem outros nomes. Marcos Vieira é um nome muito forte do deputado. O Leonel Pavan é o eterno candidato do PSDB. Eu não acredito que Salvador seja o nome do governo do PSDB. Não acredito. Eu acho muito forte você me falar, o nome que está sendo falado é Jorginho Melo, certo? Que agora é vice-líder do Bolsonaro, está no Senado, Congresso. Eu vejo falar do próprio Merizio, que está querendo voltar no processo, né? Que saiu do PSD, está indo para o PP, se eu não me engano, ou qual partido. Eu vejo falar a volta do próprio Raimundo Colombo, que eu vou entrevistar hoje. E uma pergunta que eu vou fazer para ele é a seguinte: qual é a lição que o senhor tira da derrota de 2018? Era uma eleição inesperada, na verdade. Então, ele fez um governo bom e tudo mais. Então, eu acho que tem muitos nomes na frente do Clécio Salvaro. Eu não acredito. Pode depois me cobrar. Clécio Salvaro, ele é conhecido, sinceramente, de Criciúma para lá. Na REC e na MESC. Na Murel, quando ele era deputado, ele já foi deputado, certo? Não passou a ser muito conhecido aqui, não. E principalmente aí para cima, ele não é muito conhecido. Então, eu acho que ele não banca esse espaço, não, né, para governador em 2022. Dura, quem sabe uma eleição para deputado federal ou talvez Senado para ele? É uma opção, é uma alternativa. Aí o meu discurso já muda. Mas dentro do PSDB existe uma deputada federal que é muito atuante, que é a Giovana de Sá. Certo? Independente aqui de falar em partido político, eu não tenho partido político, eu não sou filiado a nenhum partido político. Já fui, 30 e poucos anos, fui filiado a partido político. Mas agora, a Giovana de Sá, eu estou falando isso pelo trabalho que ela vem fazendo na Câmara Federal. E a gente tem que analisar isso tudo. Por que não analisa o Daniel Freire? O Daniel Freire tem um ano de Câmara Federal. Ela já conhece, ela já subiu o segundo degrau, está chegando no alto clero. Porque tu sabe que no Congresso Nacional tem um baixo clero, o segundo clero e o clerão, né? Ela está no segundo. O que é isso? Ela já está fazendo. Ela é uma terceira vice-presidente, se eu não me engano. Ela faz sessão, ela já pegou perrengues lá dentro que eu assisti. Ela como presidente, mandando aqueles caras calar a boca lá. Ela tem uma atuação muito forte politicamente em todo o Estado. Ela foi bem votada no momento da onda Bolsonaro, na onda do 17, em 2018. Ela foi muito bem votada, certo? Então, eu acho que ela vem crescendo, né? Ela vem crescendo cada degrau. E isso ela passa a ser respeitada a nível nacional dentro do partido dela. Que é difícil você subir um degrau no Congresso Nacional. É difícil. Então, o que acontece? Ela não está no baixo clero. E esses novos que eu citei, o Guide, que é meu amigo, o Daniel, que é meu amigo, e tantos outros, são baixo clero, que se chama. Eles ficam pé da vida quando a gente fala isso. Mas é baixo clero. Não tem. Eles não têm acesso, de repente, a um presidente da Câmara Federal. As lideranças que mandam muito. Quem é que tem acesso ao presidente da Câmara ou do Senado? São os líderes do partido. Eles não falam com o deputado nem com o senadorzinho lá embaixo. Eles falam com líderes. Quem decide por eles são os líderes. Certo? E ela já está nesse meinho aí. Mais uma legislatura, eu acho que a Giovana, ela sobe bem. Ela é um nome que já está estadualizado. Salvaro, não. Falando do PSDB. Antes de finalizar, vamos passar aqui os dados da pesquisa de Capivari, que eu já consegui encontrar aqui, que está apontando aqui o Dr. Vicente como em primeiro lugar, com 34,6%, isso na pesquisa sem a estimulação, né? Os indecisos, que não sabem, estão com 29%, Claudir está com 21%, o Expedito está com 10,4%,
o Cláudio com 2,7% e os brancos e nulos com 2,4%. E na estimulada está Vicente Márcia com 36,7%, Claudir Kleberson com 23,4%, Não Sabe 17,3%, Expedito Aurimar com 15,4%, Cláudio e Vilma com 4,5% e brancos e nulos com 2,7%. É uma eleição que está aberta pelo mesmo número de 34, a diferença de quase 14, 13 votos aí, 13%. Por que eu digo isso? Olha os indecisos ainda que não sabem quem votar. Onde é que o Claudir... É uma eleição perigosa para o Vicente. Pode mandar esse áudio para ele. É uma eleição perigosa porque o que acontece? 34, o cara olha para trás e diz assim, o cara não vai me alcançar, ele está com 21%, não vai me alcançar. Na verdade, a turma pode se acomodar. É o episódio, vamos repetir, de 2000 em Tubarão, do Genésio Goulart e do Stipe, certo? Era uma eleição tranquila para o Genésio. Estava na frente de todas as pesquisas. E perdeu a eleição. O que acontece com a turma do Vicente? Pode se acomodar. Estamos bem. O que acontece com a turma do Claudir, do Bernardo Claudir? Entusiasmo, vontade, e está olhando para frente, assim, dá para chegar. Esse é o quadro. Então é uma eleição que eu escrevi outro dia que é perigosa. É uma eleição que não pode se garantir nada. O Vicente tem que pegar a turma dele, dar um reino e dizer, tem que aumentar. E a turma do Claudir dizer assim, vamos chegar. Porque os indecisos passam dos 34%, juntando 21 mais os 34%, certo? São 15, se não me engano. Aí. Então é uma eleição ainda muito perigosa. E está mais propenso ao Vicente, certo? Mas pesquisa não é uma coisa definitiva. Pesquisa é o momento em que o eleitor ele é abordado. E aquele eleitor, muitas vezes, é aquele que não abre voto e tem que ver as rejeições aí também. É muito importante as rejeições nessa pesquisa. A rejeição é tão importante porque o cara que tem rejeição a um determinado candidato, ele não vota, ele não muda voto. O cara que, não, eu não voto no fulano. Você pode ir lá comprar o cara, fazer tudo pro cara, e o cara não muda o voto dele. A rejeição, ela tem tudo a ver. Mas parece que a rejeição dos dois são baixa aí, se eu não me engano, na pesquisa do HC. Eu não lembro. Então, eu acho que é uma eleição aberta. Agora, o que me chama a atenção, tanto de Araranguá, de Criciúma, de Tubarão e de Capivari, é o baixo índice de aprovação do partido de esquerda, né? É impressionante a análise. Impressionante. O Fontoura é o mais... Não, o Fontoura aqui, o PT, né? O PT, aí tem o professor Cláudio, pessoa do bem, o Fontoura, pessoa do bem. São pessoas do bem, realmente são. Mas você vê bem, parece-me que a fase do PT de esquerda, parece-me que aqui em Santa Catarina, que é tido como estado conservador, parece que não consegue levantar. Diferentemente de São Paulo, parece que o pessoal está dando uma mexida no circo em São Paulo com bolos lá, certo? É diferente. Mas aqui não. Aqui parece-me que a esquerda sentiu o choque, né, muito grande das gestões, e o Olavo Falquete fez uma boa gestão na cidade de Tubarão. Estou entendendo como o eleitor é muito volátil, ele muda constantemente, por isso que esses números, eles não são definitivos de maneira alguma. Pesquisa é analisado o momento do eleitor. Perfeito. Então, a gente tem mais alguma pergunta, Vini? A gente encaminha para o final do programa. Só para complementar ali que o Lula falou, que em Araranguá é o mesmo cenário, o PT até 2012, que se elegeu também no mesmo ano que o Olavo, aqui foi o Sandro Maciel que se elegeu, e desde então teve a disputa da majoritária em 2016, dessa vez com outro candidato, com o Chico, só que obteve uma votação muito baixa, e dessa vez, hoje nem na majoritária está concorrendo, está coligado com os progressistas.
aqui também, essa sua informação, aqui também, não, Fontoura, o PT custou achar um candidato em Tubarão. A verdade é essa. E que me questione, e que me pergunte isso. O vice Arão, vocês têm acompanhado pelos debates, está nem aí. Na verdade, agora sim, final de campanha, que ele está se antenando um pouco. O que eu acho? Eu falei na TV outro dia. Não existe mais outsider. Não existe mais aquele cara. Se você quer ser candidato a vereador ou a prefeito, certo? Você tem que estudar os 4 anos da tua cidade. Mas estudar. Estudar os bairros, não o teu bairro. Estudar a economia da cidade, em todos os sentidos, na arrecadação, na distribuição, estudar saúde, estudar educação, estudar segurança, saneamento, uma série de coisas. Tem que estudar. Se daqui a 4 anos o cara for candidato a vereador ou a majoritária, com certeza não vai passar vergonha, porque ele estudou, ele sabe. Daqui para frente tem que ser assim. Com as redes sociais, com tudo isso muito forte, internet muito forte, nós estamos falando aqui agora, imagina como é que nós pensávamos isso há 5, 6 anos atrás, certo? Aí o que acontece? O eleitor, o candidato tem que saber, tem que se antenar, ele tem que estudar, saber e conhecer a sua cidade em todos os sentidos. Beleza. Então, a gente vai encaminhar o programa para o final. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação do Dura aqui na ponta da língua, na Rádio Conecta. Dura, algum comentário final? Quero agradecer a vocês, foi um prazer. Eu não me custa. Você sabe, né, Eduardo, quando você faz alguns questionamentos para mim, eu respondo todos os seus questionamentos, né? E o que eu sei é pela minha experiência, eu também estudo muito a política. Você viu que eu contei histórias da política, certo? Conto história da política da minha cidade, eu conheço. Eu já fui militante, já fui vereador, já fui assessora. A política, ela fecha as portas e abre portas também. E só quero dizer o seguinte, quando a gente comenta política, a gente não comenta da boca para fora, certo? A gente comenta com fundamentos e com base naquilo que está falando. Então, eu quero agradecer a vocês. Assim que vocês precisarem da minha presença aí, em qualquer lugar, ou aqui mesmo, eu estou à disposição de vocês, da faculdade de vocês. Eu até estou voltando para a minha faculdade de jornalismo, a minha esposa está aqui no lado, ou publicidade, porque eu fiz 2 anos e meio cada um, vocês sabiam? Por que eu fiz 2 meses? Quando eu estava 2 anos e meio, 2 anos, eu estava querendo seguir a faculdade, eu tinha política na época, aí interrompe, porque política no Brasil é em 2 anos. Eu saía para fazer política e esquecia a faculdade. Aí, 2 anos depois, tinha a eleição municipal. Então, agora, como eu encontrei a porta de saída, certo? Eu estou propenso, né, a voltar, vou entrar com a documentação, a voltar para os bancos de escola. Talvez eu encontre vocês por aí. Um abraço, muito obrigado para vocês. Provavelmente ano que vem aí o nosso último semestre aqui na Unisul, né? Mas provavelmente se já for agora no primeiro semestre do ano que vem, provavelmente a gente se encontra aí se tudo der certo e a gente está aí de volta já na... Para a gente estar aí já de volta já presencialmente. Eu estou defasado demais, aí vocês me ajudam, hein? Uhum. Tá certo? Certo. Eduardo, finaliza aí. Quem finaliza? O Eduardo aí, nosso apresentador de hoje. Um abraço, Vinícius. Outro. Tinha tirado meu microfone aqui, pô. Então, gostaria de agradecer ao Dura, agradecer ao Vini, saber que foi uma honra conversar contigo, Dura. Conversar sobre esse tema, assim, que a gente tanto é tão apaixonante pra gente, que é estudante, que é jovem ainda, que tem interesse. E é isso, agradecer. Esse programa ele vai ficar disponível nas nossas plataformas digitais, no nosso canal no YouTube, Rádio Conecta,
Vai ficar também disponível no nosso Facebook, no nosso Instagram. Pode lembrar, pessoal, o nosso Instagram e nosso Facebook, Vini? Opa, tava mutado, não tinha percebido. Nosso Instagram é Web Rádio Conecta e o nosso Facebook é Web Rádio Conecta Unisul. Dá uma editada, né? Dá uma editada nisso aí tudo, hein? Não, a gente vai editado certinho, vai colocar do vinheta e tudo. Então, eu gostaria de agradecer e convidar o pessoal que está nos ouvindo à próxima edição Na Ponta da Língua, na Rádio Conecta, que vai sair na próxima semana, em breve. E é isso, até mais. Grande abraço, Duro, grande abraço, Will, grande abraço a todos os ouvintes. Tchau. Abraço.